Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu tô muito animada, porque hoje nós vamos trabalhar sobre legislação dos idosos, gente. Esse é um assunto ó, que vocês têm que matar a pau, tá? Por quê? Porque, primeiro, se você pensar que os idosos vão ser, sim, nossos pacientes, né? Muitos aqui vão trabalhar com idosos. Quando a gente fala do cuidador, gente, vocês têm que estar muito atentos sobre a legislação dos idosos. Nós, da turma 19 e CDD 08, precisamos sim estar cientes de que quando nós trabalhamos com nossos pacientes, nós precisamos conhecer os direitos e os deveres deles. E principalmente saber o que eu, como cuidador, preciso fazer, preciso garantir para esse meu paciente, tá? Então é por isso que eu quero que vocês prestem muita atenção. Hoje o conteúdo tá muito bom. Eu quero trazer para vocês o que vocês realmente necessitam saber. Por quê? Quando a gente fala legislação, é um monte de lei, é um monte de negócio, a gente se mistura. E aí, por isso que vocês têm que sair daqui sabendo o principal, que é o que eu trouxe. Então, dessa maneira, vocês vão conseguir fixar realmente o que é necessário, o que precisa vocês saberem, tá? Sem precisar ler milhões de coisas. Claro que vocês vão ter que ler o material, como sempre, né? Pega já logo o teu material, já abre o teu livro, já bota lá no capítulo 7, como tá aqui, ó. Capítulo 7, página 36, já abre aí para já ir acompanhando, já faz uma leitura prévia se quiser, pausa aqui, volta, assiste novamente. Esse é o intuito, tá? Mas para que você saiba que nós vamos aqui trazer o que você precisa saber, o que é importante. Então, vem comigo que a gente vai hoje, ó, desvendar e esmiuçar esse conteúdo. Vou me diminuir aqui, ó, a bolinha vai ficar menor, para vocês conseguirem ver aqui a projeção do meu slide prontinho, mas vou ficar aqui, ó, no cantinho com vocês, tá? Então, quando a gente fala de legislação, gente, né? O que é que é? Então, trouxe logo uma pergunta já para matar a pau o negócio. O que podemos encontrar em uma legislação? Quando a gente fala de legislação, nós estamos falando de quê, meu povo, hein? Vou dar aí 5 segundos para vocês. Tô escutando já. Leis, professora, leis, gente, o nome já tá dizendo, né? Legislação nada mais é do que um conjunto de leis. Então, vamos entender mais ou menos como é que as coisas funcionam. Tenho lá alguém que propõe essa lei, e aí eu vou criar uma lei aqui sobre criança. Aí outra pessoa vai criar outra lei sobre criança, e aí tem várias leis sobre criança. E aí, toda essa multidão de leis, né, que falam sobre essa mesma faixa etária, por exemplo, a criança, que eu estou dando um exemplo aqui, elas podem serem reunidas e virar um estatuto, tá? Então, hoje nós vamos conhecer, por exemplo, o Estatuto do Idoso, que nada mais é do que a união, do que a junção de todas as legislações sobre idosos que a gente tem no país, certo? Então, primeiro eu quero que vocês entendam o que é legislação. Legislação é, sim, um conjunto de leis, são as leis que são criadas com o intuito de defender, de garantir igualdade, de garantir acesso a essa população. E a gente vai precisar fundamentar isso, tá? Então, entendemos que a legislação são as leis, e as leis são o quê? As leis são as obrigações impostas, né? São regras estabelecidas para o convívio social e que devem ser asseguradas e respeitadas, certo? Quando a gente fala sobre lei, quem é que faz ela, gente? Hoje nós podemos ter, né, as leis que são federais, que aí são instituídas, são feitas lá pelos deputados federais, eles propõem essas leis, é votado, tudo mais, o presidente assina lá e garante. Nós podemos ter leis estaduais que vão valer só no estado em que você está, por exemplo, o nosso aqui, Rio Grande do Norte. Então, a governadora lá, junto com os deputados estaduais que vão lá propor essas leis, e aí depois a governadora vai lá sancionar, né, ativar essas leis, garantir essas leis, aprovar essas leis, e podemos também ter leis municipais, que vai valer ali só para a sua cidade, tá? Que aí são os vereadores que vão propor, né? E aí junto com o prefeito vão sancionar e vão ativar essas leis. Então é mais ou menos que surge assim uma lei, tá? E o estatuto nada mais é do que um conjunto dessas leis. Quando a gente fala dos idosos, nós temos um estatuto do idoso. O que é o estatuto do idoso? É o que eu acabei de explicar. Se organizou todas as leis que nós tínhamos sobre os idosos, né? Tudo que regia e que garantia
acessibilidade, segurança, né, os direitos dessa população idosa e se criou um estatuto. O estatuto, ele realmente se configura como um marco no direito da pessoa idosa, porque ele organizou de maneira sistemática, né, todos os direitos e deveres que essa população ela tem. E aí, gente, esse estatuto ele não é tão antigo. Pra vocês terem uma ideia, ele foi criado em 2003, é bem recente, né? Através da Lei 10.741. E aí, o que é que ele traz? Ele traz medidas de proteção ao idoso, ele garante proteção ao idoso, garante punição a quem violar esses direitos que o idoso tem, né? E ele é composto por 7 títulos com 118 artigos. Prof, é muita coisa. É muita coisa, gente. E aí, eu quero que vocês abram o material de vocês aí, porque tem todo bonitinho no capítulo do Estatuto do Idoso o resumo desses 7 capítulos. Aqui nós também vamos fazer um resumo, mas aí tá maravilhoso no teu material. Eu procurei esquematizar aqui da forma que tá aí no teu material para que você entenda, certo? Então, primeiro, resumidamente, o primeiro artigo lá que tem lá em cima é dos conceitos preliminares, alguma coisa assim, que aí fala de maneira geral o que é que o idoso tem que ter direito, né? Então tem que ter direito a o que qualquer população, qualquer pessoa com dignidade tem a ter, venha a ter que ter, certo? Então é muito importante que a gente entenda que o idoso, ele é sim uma população fora parte, uma população que tem direitos específicos, mas é que ele tem e deve ter direito como qualquer outra pessoa, né? E aí entram os direitos fundamentais. Quais são esses direitos fundamentais? Então, o Estatuto do Idoso, ele garante que o idoso tenha direito à vida, ao respeito, à liberdade, direito à alimentação, à saúde, à habitação, à cultura, à educação, direito à previdência e à assistência social e ao transporte adequado. Se a gente vê aí um monte de coisa desse, a gente pensa, prof, mas eu sinceramente não vejo nada disso sendo cumprido. Realmente, a gente sabe que, infelizmente, algumas dessas situações não são de fato, vamos dizer assim, efetivadas, né? Então a gente não tem o cumprimento dessas leis de maneira mais incisiva. Mas é importante que a gente saiba que já existem leis que garantam isso, porque quando a gente vê o descumprimento dessas situações, é mais fácil acionar órgãos que vão ali defender o idoso, porque já existe lei que garanta aquilo, certo? Então, por isso que o estatuto ele é muito importante, porque ele organiza, ele sistematiza a defensoria, né, os direitos que essa população tem. Além disso, o estatuto traz também as medidas de proteção, né? Então, o idoso, ele realmente não pode sofrer abuso, não pode sofrer negligência, discriminação, omissão. Se ele precisar de um acompanhamento psicológico, ele deve ter, ele precisa ter acesso a isso. E ele também tem direito a abrigos temporários, né? Se precisar, ou até definitivos, tá? Políticas de atendimento também o estatuto traz. Então, a questão do idoso ter prioridade nos atendimentos, ter prioridade em fila de banco, de supermercado, ter direito ali a vagas de estacionamento, certo? E aí o estatuto garante que isso seja fiscalizado, ou pelo menos deveria garantir, né? Também ele diz, segundo o estatuto, que o idoso ele deve ter acesso à justiça. Então, ele deve ter varas exclusivas ali para julgar os processos dos idosos. Isso faria com que os processos fossem bem mais ágeis e bem mais rápidos, né? Porque eles devem ter prioridade também na parte legislativa, também na parte, na parte jurídica, né? Na parte de direitos a processos, a uma vara específica para julgar ali o caso deles, tá? E assistência ao Ministério Público, caso eles precisem ser defendidos de algum processo ou de alguma questão, certo? Então, essas são as disposições que o Estatuto traz. Além disso, e aqui é muito importante para a gente, como cuidador, ficar atento, o Estatuto também traz o que é considerado crime, né? Então, o que é considerado crime contra o idoso? Deixar de prestar assistência a esse idoso, praticar discriminação ao idoso, abandonar o idoso, e aí a gente. Quantas e quantas, infelizmente, famílias, né? Passam
por essa situação de abandonar o pai, a mãe, a família, abandono o idoso, isso é crime, tá? Apropriar-se e desviar a pensão, aí essa aí nem se fala, a gente conhece, né? E tem muitos exemplos, tem muitos casos de familiares, de filhos, de filhas que acabam se apropriando da pensão do pai, da mãe, desviando esse dinheiro, usando como quer e às vezes deixando o idoso desassistido. Muito importante nós, como cuidadores, sabermos que isso é crime, sabermos que a gente tem um papel e o dever de estar lá zelando pela liberdade, pelo conforto, né, daquele nosso paciente e sabendo que é nosso direito civil também de denunciar quando essas situações estiverem presentes, né? Também é considerado crime induzir ou coagir, obrigar o idoso a fazer alguma coisa, negar acolhimento e expor de maneira depreciativa esse paciente, certo? Então, muitas coisas aí que são consideradas crimes, tá, gente? Além disso, deixa eu me baixar aqui para vocês verem melhor. Pronto. Além do Estatuto do Idoso, existe também a Política Nacional de Saúde do Idoso. No Estatuto, vocês viram que é de maneira mais geral, né? Que garante os direitos de maneira mais geral. Na Política Nacional de Saúde do Idoso, a gente tem aqui a garantia de acesso aos serviços de saúde. Então, seguindo aí os princípios do SUS, a gente aqui visa preservar a autonomia e a independência desse idoso e garantir que ele tenha acesso a esses serviços de saúde da maneira mais organizada, né, da melhor maneira possível. Então, é muito importante também que esse idoso não tenha direito só aos direitos civis, né, os direitos lá de legislações dos idosos, mas também tenha direito a uma política de saúde específica para ele, né? Em que o SUS garanta para ele acesso a um serviço de saúde especializado, para que ele consiga ter uma melhor qualidade de vida, ter uma saúde preservada, certo? Então, o que é que essa Política Nacional de Saúde e a pessoa idosa traz? Traz a promoção do envelhecimento ativo e saudável, né? A garantia que a população envelheça de maneira saudável, traz aí a atenção integral à saúde da pessoa idosa, que esse idoso tenha direito a todos os serviços que seja possível, tá? Estímulos a ações intersetoriais visando a integralidade da atenção, né? Que esse paciente tenha direito integral a todos os serviços, desde o postinho, da visita domiciliar, do serviço de ambulatório, de exame, de cirurgia. Você pode me dizer, prof, eu acho que nada disso funciona. Gente, realmente, a gente tem muita defasagem, tem muita coisa que, de fato, né, não é tão cumprida. Mas, aqui eu quero mostrar para vocês o que já é lei, o que já deveria ser cumprido, tá? Então, é muito importante que a gente já tenha uma lei que diga isso, porque quando a gente não tem a lei, é mais difícil a gente cobrar. Então, é isso que eu quero que vocês saiam daqui, desse conteúdo, com essa visão. De que quando a gente tem lá um estatuto, uma lei, a gente tem mais garantia, certo? Não está sendo cumprido? Opa, tô aqui, ó, com papel, é lei, tem que cumprir, certo? Também a Política Nacional de Saúde, ela garante a implementação de serviços de atenção domiciliar, né? O idoso ele tem que ter direito a um serviço domiciliar, a visita de um médico em casa, a visita de um agente de saúde, de alguém lá de um posto de saúde que faça uma visita, que agende uma consulta, né? Que veja como está a saúde desse idoso e da família. Tem sim direito a um acolhimento preferencial nas unidades de saúde, né? Com prioridade de atendimento, obviamente. E sim o provimento de recursos para assegurar a qualidade da assistência dessa população, certo? Então, o grande papel da Política Nacional da Pessoa Idosa é realmente garantir a atenção adequada e digna para a população idosa brasileira em consonância com esses princípios do SUS, né? Que vai aí direcionar medidas individuais e coletivas em todos os níveis de atenção de saúde para esse idoso. Então, é garantir que ele tenha acesso a um serviço de saúde de qualidade, com prioridade, que consiga realmente atender suas necessidades, para garantir que ele envelheça de maneira saudável, de maneira ativa e que ele chegue a essa idade e usufrua dessa idade com mais saúde, certo? Além disso, gente, nós temos outro órgão que também auxilia nos direitos da pessoa idosa, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, que muitas vezes é chamado de CND, né, a sigla CNDI, ou CND, que é a siglazinha justamente para
abreviar o nome, que é Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. E aí, o que é que esse conselho é responsável? Esse conselho é responsável por instituir leis, por criar leis, por pedir o cumprimento dessas leis. E ele foi criado em 2002, né? E ele teve aí como grande marco da sua atuação a criação do Estatuto da Pessoa Idosa. Então, a partir do Conselho Nacional foi que se criou realmente o Estatuto. Foi a partir do Conselho que se houve a organização dessas leis que geriam, que falavam sobre o idoso e se criou o Estatuto da Pessoa Idosa. Então, o grande marco dessa instituição, né, desse conselho, foi criar o Estatuto. E ele tem o grande objetivo de reverter o quadro de violações dos direitos dessas pessoas idosas, né? Então, ele mostra aí com dados do Disque Denúncia dos Direitos Humanos que em 2017, gente, muito recente, né? Foram registrados 33.133 denúncias de violação dos direitos humanos dos idosos, né? Então, isso é quem faz denúncia. Imaginem quando não se tem denúncia. Muita gente que tem medo de denunciar, que não liga, que não vai atrás, certo? Então, ele também tem esse papel de fiscalização, né? De organização de dados e realmente de cobrar ali a seguridade dessas leis, desse estatuto do idoso, certo? Aqui eu trouxe pra gente finalizar a mudança do símbolo, né? É importante que esse símbolo, em alguns locais a gente ainda vê esse primeiro símbolozinho aqui, ó, do idosinho, né? Como se fosse com dor nas costas, meio torto, mas ele não deve ser mais utilizado. É aconselhável que se troque por esse outro aqui símbolo, né? Com uma pessoa ereta, realmente em pé, e um 60 com um maisinho, tá? Para evitar discriminação. A mudança nesse símbolo, ele trata a pessoa idosa de forma não pejorativa, né? De forma realmente respeitosa, tá? Principalmente porque a gente vê que a população idosa, a maioria das vezes, não tá mais assim, ó, caquéticazinha, né? Hoje a gente vê cada vez mais idosos ativos, pessoas dispostas, e é importante que a gente trate essas pessoas com respeito. Tá bom, minha gente? Então, vocês já sabem como funciona, a importância de fazer o exercício de fixação. Trouxe aqui uma questão para a gente trabalhar, que vai ter lá nos exercícios para vocês, para a gente também ver aqui o que foi fixo, né? O que ficou aí na cabeça de vocês, o que vocês conseguiram aprender. Então, vamos lá. Qual o objetivo do Estatuto do Idoso? Letra A, amparar, zelar e proteger os idosos. Acho que sim, né? Tá correto? B, zelar pelo cuidador. Pelo cuidador? C, criar leis para punir os idosos. Punir? D, cuidar dos familiares. Gente, essa tá na cara, né? Claro que é o estatuto, ele tá responsável pelo quê? Por amparar, por zelar, por proteger os idosos. Não tem nada a ver de zelar pelo cuidador, não tem nada a ver de punir os idosos, nem de cuidar dos familiares. O grande intuito do Estatuto do Idoso é zelar pela seguridade, pela segurança desse nosso idoso. Certo, meu povo? Próximo conteúdo, nós vamos ver outras legislações. Deixa eu me aumentar aqui pra gente conversar. Então, nosso próximo conteúdo, nós vamos trabalhar outras legislações. Menina, a língua enrolou? Outras legislações. Nós vamos trabalhar a legislação da criança e do adolescente. Vamos falar um pouquinho também sobre a parte da acessibilidade, do deficiente físico, do deficiente visual. Tá imperdível. Aguardo vocês. Façam o exercício. Dúvidas, tirem comigo. Até o próximo encontro. Tchau, meu povo!